Salve rapaziada, Marcos aqui. Nós fizemos uma postagem sobre a linguagem de programação V ou VLang no blog terminalroot.com.br e algumas pessoas gostaram da postagem, queriam um vídeo detalhado mostrando mais sobre o código, sobre a parte de desenvolvimento web. Então nesse vídeo a gente vai ver aí as coisas fundamentais como loops, variáveis, comentários, funções, coisas desse tipo. Também vamos ter uma iniciação em desenvolvimento web para ver como é que funciona o desenvolvimento web com a linguagem de programação V. E ao final a gente também vai ver o VNixOS, que é um projeto de um sistema operacional feito com a linguagem de programação V. Vamos lá ao vídeo. Já estou aqui no site Terminal Root, que foi justamente essa postagem que eu me referi, que é ver a linguagem de programação que vem fazendo muito sucesso. Ela ganhou muitos stars no GitHub em pouco tempo. E logo aqui embaixo já fala que você pode instalar em diversos sistemas operacionais como Linux, macOS, Windows, qualquer BSD, entre outros. Para você instalar antes, você vai precisar do Git para clonar, o GCC para a gente compilar e o Make para a gente instalar. Então aqui já tem um comando para a gente clonar. Então para você instalar, você só copia essa primeira linha, vem aqui no seu terminal, Shift, Ctrl V e clona. Perfeito, basta entrar agora. E você já vê aqui que o próximo passo, depois de você entrar, é rodar o Make. Roda o Make aqui para compilar. Ok, pessoal, compilamos com sucesso. E aqui no final você já vê que V foi construída com sucesso. E aqui já mostra a versão. Vamos dar um reset aqui somente para limpar. E o próximo passo é a gente sair do diretório do V. E agora vamos mover sudo mv v. E vamos colocar lá para o diretório opcional, que é o /opt. Vamos colocar nossa senha de sudo aqui. Perfeito, movido para lá. Se a gente entrar aqui em /opt v, tem um binário aqui dentro. E ela tem um parâmetro que é o symlink. Então se você rodar esse comando, ele vai criar um link simbólico lá em /user_local_bin. E aí fica mais fácil para a gente rodar os comandos. Criado com sucesso, já está tudo pronto. Se a gente agora rodar v version somente, já vai vir lá uma saída. Após você instalar, vamos testar agora. Para rodar Hello World, você vai criar um arquivo, exemplo aí, hello.v. Vamos copiar esse código aqui. Aqui eu vou criar diferente, um arquivo de nome main.v e vamos colar aqui, ó, Shift Ctrl V. Você já percebe aqui ó, que a sintaxe highlight não tá legal, não tá aparecendo, não tá definida. Então aqui embaixo, ó, já tem aqui como a gente fazer isso. A gente já vai chegar aqui. Mas vamos rodar. Existem duas formas. Após você criar e salvar e sair com o arquivo, você pode rodar o comando V, run, e o nome do arquivo ele vai rodar em tempo de execução lá, como se fosse um script. Só que é mais rápido você rodar sem o run. Apaga o run aqui, ó. Ele vai compilar, compilou. Se a gente vê aqui agora, existe um binário de nome main, que é o mesmo nome do arquivo, só que é um binário. Se a gente rodar o /main aqui, ó, já aparece lá Olá VLang. E é uma forma até mais rápida de você fazer isso. Agora vamos customizar o IDE. Você pode utilizar para o VS Code, utilizando essa extensão, para o Emacs Sublime e também para o Vim ou NeoVim. No meu caso, como eu estou utilizando o NeoVim, eu vou abrir aqui uma nova aba. E aqui tem um procedimento se você utiliza o plug para instalar. No meu caso, eu utilizo o Packer. Então eu vou copiar somente o caminho aqui. Vou voltar aqui. Vamos abrir o meu arquivo de configuração do NeoVim, onde eu consigo instalar os meus plugins para poder enxergar o sintaxe highlight. Use, que é o comando para a gente instalar plugins no Packer. Colei aqui e vou rodar o Packer install. Perfeito, instalado com sucesso. Se eu sair aqui agora e abrir novamente agora o meu vim_main.v, olha lá, ó, já está com sintaxe highlight. Bom, vamos começar aqui alguns códigos e vamos aproveitar sempre esse mesmo arquivo aqui, o main.v. Aqui a gente nota que para criar uma função, assim como C, C++, Java, você precisa de uma função principal de nome main mesmo, fn. É a palavra reservada para você criar a função. Aí você cria a função main e aqui a gente roda o println. Aqui é tudo em minúsculo e você pode usar aspas simples ou duplas aqui dentro. Se você utilizar ln, significa que é line new ou new line, que você printa uma nova linha. Por exemplo, se a gente já tem um binário, se a gente rodar, você viu que foi para uma nova linha. Se a gente vir aqui e tirar o ln, a gente vai utilizar o print também. Você viu até que colorizou aqui o print com lilás. Só que se a gente compilar esse main.v aqui e rodar agora o binário, ó, veja que vai colar com o prompt. Então, se você quiser colar com o prompt, você utiliza o print somente, senão você utiliza o print ln. Às vezes é bom quando você quer concatenar em coisas desse tipo. Comentários em VLang é igual a Go, C e C++. Você pode usar // para uma única linha,
JavaScript também é assim, várias linguagens são assim, né? Por exemplo, main.v. Você pode usar também barra na própria linha do código, aqui ó, minha função principal. Você pode usar também asterisco. O legal disso aqui é que você pode utilizar várias linhas, ó. Para compilar, use. Aí você coloca vrun main.v e para rodar vrun main.v. Aqui você pode usar comentários assim, mesmo no final aqui tendo o fechamento da função main, ou depois também copiar aqui, coloca aqui para baixo. Vamos apagar aqui os comentários, né? Em Go, se você fizer assim, ó, dá um Ctrl aqui, indentar todo mundo para ficar legal, né? Vamos criar uma variável aqui chamada de olá. Em Go, você pode fazer dois pontos igual, você não precisa informar o tipo. Aí você passa lá, por exemplo, Marcos Oliveira. E aí você vem dentro da função println e coloca a sua variável. Vamos abrir aqui um novo terminal e um outro aqui também para a gente não ficar saindo do arquivo. Eu vou fechar isso aqui e vamos deixar assim mais ou menos. Tá um tamanho legal. Aqui a gente compila vmain.v, recompilamos e reconstruímos, substituímos aquele binário. Olha lá, apareceu Marcos Oliveira. Só que em Go, a gente, quando não quer usar o ponto igual, você tem que fazer assim, ó, var olá. Isso aqui não funciona em VLang. Aqui você declarou e também inicializou a sua variável. Se eu tentar fazer aqui, por exemplo, olá igual, aí eu já não posso usar aqui de novo, que seria redeclarar. Então, se você quer definir um novo conteúdo para sua variável, você coloca aqui, por exemplo, terminal root. Isso aqui não funciona porque essa variável ela tem que ser mut. Vamos compilar aqui. Vamos já fazer assim, né? Reset vmain aqui, ó. Olha lá, ó, já tem um erro. Ó. A variável olá, ela é imutável. Declare ela com mut. Então, se eu vier aqui e colocar mut, ela se torna mutável. Aí, se eu tentar compilar aqui agora, compilamos normalmente. Rodar aqui o main, já apareceu lá terminal root. Vamos compilar assim. Vamos remover esse binário e vamos compilar com -O, a gente dizer que quer um nome de binário definido. Então eu quero a.out, fica mais fácil de digitar aqui, eu estou acostumado com C++, fica mais fácil. Então a gente vai compilar assim agora, ./out, olha lá, aparece terminal root. Mesmo que se fosse mut, eu tentasse redeclarar aqui assim também, ponto igual, se eu fosse compilar aqui agora, ó, daria um erro. A gente está redefinindo o olá. Então aqui os dois pontos igual é para quando você vai definir, criar ela pela primeira vez. Outra coisa também que a gente tem que se atentar aqui para as variáveis é que se você definiu e inicializou ela com uma string, um array de caracteres, você não pode, por exemplo, mesmo se ela for mut, se você vier aqui olá e agora atribuir para ela o valor de 42, por exemplo, inteiro, se eu for compilar aqui mesmo sendo mut, vai dar um erro. Informei que ela seria uma string e agora eu quero que seja um int literal. Então não funciona. Eu teria que ter uma nova variável aqui, num, dois pontos igual 42, e aqui eu vou lá e imprimo o meu num. Vamos compilar aqui para ver. Você já nota que tem até um warning aqui agora, porque a gente criou uma variável e não utilizou. A gente só imprimiu o ponto 42, mas se a gente rodar aqui, ó, aparece normalmente. É um warning, mas é bom sempre você se atentar a utilizar a variável que você criou. E isso serve para qualquer tipo aí, float, para bool. Para você criar uma função, você pode utilizar também fn, e aí você coloca o nome, por exemplo, olá. Você vai lá e coloca o seu println lá, olá, vlang, via função. Basta eu chamar a minha olá aqui, já funciona. Se eu compilar isso aqui agora, perfeito. Se eu rodar o ponto out aqui, ó, olá, vlang, via função. Aqui é uma função do tipo void, quando você não define nenhum tipo. Além de ser void, ela é assíncrona. A gente pode colocar, por exemplo, aqui poderia ser antes, vamos apagar aqui, antes. Eu poderia ter outra função aqui também, ó, chamada fn depois. E aqui colocar um println depois. E aqui eu chamo, por exemplo, depois primeiro e depois eu chamo um antes. Diferente de C e C++, eu tenho que no mínimo criar o protótipo dela aqui em cima. Aqui não, independente do lugar, igual JavaScript, ela vai entender. Se eu compilar aqui, compila normalmente. Se eu rodar, olha lá, o depois e antes, porque eu chamei primeiro depois e depois o antes. Vamos retornar e colocar aqui olá de novo. Vamos supor que a gente está passando um parâmetro. Geralmente em C e C++ você faz int x. Aqui é o contrário, você passa o parâmetro e coloca o tipo depois, int, xint. Vamos supor que a gente quer passar uma string, então seria olá string. O nome é o mesmo nome da função, mas não terá problema. Então quando eu vier aqui, ó, eu posso criar uma string, eu posso simplesmente passar direto. Olá será a função e vou lá e falar olá mundo. Quando eu compilar aqui agora,
Perfeito, rodou. Se eu rodar aqui o binário, só que aqui não exibe nada. Print ln e passar a minha olá aqui dentro. Agora sim, compilar novamente. Perfeito, rodar aqui, olá mundo, via função passando via parâmetro. A gente também pode concatenar. Para você concatenar, você pode usar tanto aspas duplas quanto aspas simples. Então vamos utilizar simples aqui. E ela é o seguinte, você viu que aqui eu não precisei utilizar cifrão na minha variável. Só que quando eu for concatenar, eu posso colocar aqui dentro e coloco aqui, por exemplo, olá, concateno, somente aqui dentro colocando como cifrão, igual em PHP. Preciso colocar somente vírgula mundo e compilar aqui agora, ó, ponto barra A, olá mundo. Você viu, tem até um espaço aqui que a gente colocou. É assim que a gente concatena. Vamos supor que você tivesse outra função, só que agora não vai ser do tipo void. Uma função add, por exemplo, sum, de somar, né? E aí ela vai receber dois parâmetros, int e também um int. E ela vai retornar um int para mim. Aí você tem que passar o tipo do retorno depois. Então eu iria retornar return x mais y. Aí eu viria aqui simplesmente e imprimiria aqui. Vamos utilizar olá. Poderia dentro da olá passar o meu valor sum. E aqui eu passava, por exemplo, 42,8. Seria 50. Uma string aqui. Então vou ter que mudar aqui, por exemplo, res int, e vou colocar aqui o valor e aqui eu coloco, concateno com o meu res. Vamos compilar aqui para ver se dá certo. Perfeito. Se eu voltar aqui, ó, e rodar, o valor é 50, ela soma normalmente. Existem algumas coisinhas aqui, por exemplo, se eu quisesse usar a olá já diretamente, como estava aqui, recebendo uma string, não, vamos tirar esse olá daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui o print ln, e eu quero concatenar aqui já direto, vou dizer com aspas simples. O resultado viria com sum, com cifrão, e passaria o valor aqui, por exemplo, 9,3. Compilar aqui, ó, vinha um warning. Quando você utilizar assim funções, é interessante você proteger. Igual em Shell Script, igual em Ruby, protege aqui, ó, quando você compilar de novo, compilou seu warning, e funciona normalmente. Só para finalizar, às vezes a gente pode exportar um arquivo para ser importado por outro. Para você conseguir exportar uma função, você tem que usar sempre a palavra-chave pub, igual em Rust. Mas por padrão, todas as funções serão locais em VLang. Vamos supor que você tem um número e você definiu ele e inicializou ele a 10. Para você fazer condição, você pode usar if. Aí você não utiliza igual a linguagem de programação C, C++, faz assim. Aqui não. Só assim, se num for maior que 10, aí aqui sim você abre uma chave e coloca aqui, ó. Vamos criar uma variável aqui chamada saída, do tipo much, igual a vazio. Se ela for maior do que 10, saída vai ser igual a maior que 10. Aí você pode vir de else, if, separado, se num for igual a 10, abre outra chave, saída é igual a 10. Por final, tem um else aqui também, você passa aqui a saída igual menor que 10. E aqui embaixo a gente printa aqui, ó, print ln, a nossa saída. Vamos compilar aqui para ver se está tudo certo. Perfeito, vamos rodar aqui o código, olha lá, é igual a 10. Ao invés de fazer só if e else, você pode também fazer switch. Para fazer switch é o comando match, o número num, e eu vou abrir aqui umas chaves. Aí vem uns matches aqui, por exemplo, o primeiro aqui é igual a 10, mas vamos fazer diferente. Se ele for igual a 1, chaves, saída vai ser igual a 1. Aqui embaixo eu vou colocar outro valor, 9, saída é igual a 9. E aí, se não for nenhum no outro, else, saída é igual a o número, na verdade e aí eu concateno com o meu num. Sempre que você fizer o match, você tem que ter um else no final. Senão não funciona, dá um erro. E aqui a gente vai imprimir a saída aqui agora, que ela já vai ser modificada. Isso aqui não tem nada, já não vai ter nada a ver. Ele vai pegar somente o if daqui. Vamos compilar aqui agora. Perfeito, se a gente rodar aqui agora, o número, na verdade, é 10. Vamos colocar sistema por ele. Sistema, igual a openbsd. Se você quisesse criar uma saída aqui, ó, você vinha de match aqui agora em sistema. Se o meu sistema for igual a Linux, e aí eu poderia vir aqui, ó,
colocar print ln ou somente saída é igual meu sistema é GNU/Linux. Se fosse Windows, Windows é igual a ms Windows. Se for igual a OpenBSD, saída é um BSD, mais precisamente sistema. Só que aqui vai dar um erro, como a gente sabe, todo match tem que ter um else. Else, saída é igual a não é nenhum dos sistemas informados. E aqui a gente já está printando saída aqui no final. Vamos compilar aqui para a gente ver. Ó, já tem um erro aqui, Linux. Ah, desculpe, nenhum desses aqui tem ponto. Vamos aqui agora compilar. Perfeito, agora sim, foi. Ó, é um BSD, mais precisamente o OpenBSD. Vamos só aumentar aqui mais um pouquinho, aqui para baixo, para ficar legal para a gente ver todo o código. Vamos apagar todo mundo aqui e vamos ver agora arrays. Já no site você já viu um exemplo legal, que ele cria um array de nome áreas, dois pontos igual, e aí entre colchetes você passa os elementos, por exemplo, quais são as áreas que a gente pode trabalhar com a VLang? Com interface gráfica, com web, com ferramentas, né, tools, e com games, por exemplo. Se eu quiser imprimir todas as minhas áreas aqui, basta a gente passar aqui a variável áreas. Vai aparecer aqui, ó, vamos compilar aqui, rodar, ó, todo o array. Se eu quisesse imprimir somente o segundo elemento, que é o web, seria áreas, começa do 0, 0, 1, 2, 3, eu quero 2, então o segundo seria 1. Vamos rodar aqui, já vamos fazer assim, né? ./alt, que aí não fica rodando duas vezes. Já compila e já roda para a gente ver. É web. Se eu quisesse descobrir a quantidade de elementos que tem um array, eu viria aqui, ó, print ln. Esse array tem cifrão áreas.len, elementos. O certo mesmo é a gente sempre proteger, senão vai dar aquele warning lá, ó. Vamos compilar aqui e rodar. Esse array tem 4 elementos. Loop for. Se a gente quiser criar um loop for, é bem simples. Vamos supor que a gente quer imprimir todos os elementos desse array aqui, mas não daquela forma, passando áreas aqui. Usaria o for, área in áreas. Agora a gente abre as chaves aqui e a gente dá um print ln, área somente. Se a gente rodar aqui agora, GUI, web, tools, cada um dos elementos. O while, ele na verdade é o loop for. O loop for, ele é um próprio while em VLang, tá? Então se você utilizar só for e não passar nada, ele vira um while. E aí você pode utilizar break, continue. E vamos criar um num aqui, dois pontos igual a 0. Aí a gente pode criar uma condição aqui, ó. Se num for igual a áreas.len, comprimento dela, então eu vou parar o meu loop, break. E aí eu coloco um num mais. E do mesmo jeito a gente vai printar aqui, ó, print área num. Ao final aqui do for, a gente vai dar um print ln para a gente pular uma linha e não colar no prompt. Já tem um erro aqui, num mais imutável. Tem que sempre usar o much indefinido área, que é áreas. Veio tudo junto. O que a gente tem que fazer? Coloca aqui entre aspas simples ou duplas, coloca o cifrão e protege o conteúdo. Fechamos e colocamos um espaço somente. Rodar aqui de novo. Perfeito. Imprimimos o conteúdo do nosso array utilizando o while, que na verdade é o for em VLang. Trabalhar com arquivos do sistema é igual a Python, vários outros. Você vai ter que importar o módulo do sistema, que é o import OS. Você utiliza import igual a Java, vários outros. Então aqui a gente consegue obter dados do sistema. Por exemplo, se você quiser criar um programa interativo, você vai perguntar coisas para o usuário. Você vai ter que criar uma variável, por exemplo, o nome, e com o módulo OS ele tem uma função input. Dentro desse input aqui, a gente passa a frase que você quer interagir com o usuário. Por exemplo, informe seu nome, dois pontos, espaço. Esse nome será, que ele digitar, será armazenado em nome. Aí aqui você pode vir de print ln, olá, nome, somente, já funciona. Vamos rodar aqui, compilar e rodar. Olha lá, informe seu nome, Marcos. Olá, Marcos. Tem várias coisas nesse OS aqui. Se você quisesse, por exemplo, olá, Marcos, vírgula, seu sistema é os.user_os. E aí é uma função. Como é uma variável também, a gente vai ter que jogar aqui e proteger Marcos. Ó, seu sistema é Linux. Você vê que o sistema veio aqui em minúsculo. A gente poderia utilizar aqui outra função que é to_up. Isso aqui é bom utilizar dentro dos colchetes aqui, né? Ponto
to underline upper, que a gente vai deixar todo mundo para maiúsculo. Se a gente rodar aqui agora, qual o seu nome? Marcos. Olá, seu sistema é Linux. Tem como você ler arquivos. Por exemplo, se você tiver um arquivo, vamos criar um arquivo aqui, vamos chamar ele de file.md e vamos popular ele com qualquer besteirinha só para ter um conteúdo, né? O Loren aqui de novo, parágrafos, tá? Blá 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 blá. Tchau, sei lá, só para ter coisas aí dentro de file, tá? Vamos fechar aqui. Para você ler um arquivo, primeiramente você tem que ter uma variável, vamos chamar ela de file name. Qual o nome do arquivo que a gente criou? Se você tivesse um diretório diferente, barra, var, não sei o que lá. Aqui basta a gente passar o nome do arquivo, ponto barra, file. MD. Agora a gente precisa criar uma variável que dois pontos igual, vamos chamar de data. A função do OS é o read_file. Qual arquivo a gente vai ler? Justamente o nosso file name. Toda vez que você faz isso, você tem que usar o operador OR, porque se você não conseguir ler, se o arquivo não estiver disponível, coisas desse tipo. Aí você pode vir aqui de println, arquivo não pode ser lido. E aí, obrigatoriamente, você tem que retornar aqui para não vir mais, tá? Passou por isso aqui, ele vai vir aqui embaixo, vai dar um println e vai mostrar os dados do nosso arquivo .md. Vamos só aumentar aqui para a gente ver agora rodando. Vamos vir aqui, Marcos, Enter. Olha lá, ó, já mostrou arquivos aqui para a gente. A gente poderia até acabar com isso aqui, que a gente não está mais usando, né? Informe o arquivo, na verdade. Interagir com ele assim, informe o arquivo. E aí a gente pode passar o file.md. E não vai ser em nome, a gente vai colocar justamente em file name. E vamos colocar ele como só aqui, né? Que a gente apaga e esse file name aqui a gente não usa. Então, vamos aqui rodar novamente. Perfeito, com o arquivo file.md. Ele vai lá e printa. Se eu rodar de novo, nada.txt, vem lá, o arquivo não pode ser lido. Aqui geralmente eu notei pela documentação que usam uma função chamada panic. Olha lá, já ficou lilás, tá vendo? Que aí ele dá mais detalhes, por exemplo. Vamos dar só um ponto barra out agora, né? Não, a gente mudou ali, vai ter que rodar tudo de novo aqui. Vamos colocar aqui nada de novo. Já mostra para você que o arquivo não pode ser lido, mas dá mais detalhes aqui se você quiser debugar o que aconteceu. Com o OS também você pode utilizar parâmetros. Por exemplo, ao invés da gente receber interação com o usuário aqui, vamos comentar aqui, ó, para a gente receber parâmetros que você passa via linha de comando, args os.args, e a gente rodar aqui agora, ó, mostrou que a gente só tem um único argumento que é o próprio arquivo. Mas se eu rodasse .out aqui, ó, primeiro, segundo, sem traço, por exemplo, o primeiro elemento é o arquivo, que é o 0, o 1 é o primeiro, parâmetro, segundo e assim por diante. Então a gente poderia, por exemplo, atribuir a nossa file name, é bom ser much, dois pontos igual a os.args 1. Só que pode ter um errinho aí, né? Mas vamos ver aqui. Vamos fechar aqui e fechar aqui para a gente ver se a gente consegue criar um comando cat. E agora vamos aqui rodar, compilar, já vai dar um erro, quer ver? Deu um erro porque o primeiro parâmetro não rodei somente .out. Então, o que é que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui much, yp, much a princípio não vai ser nada, colocar somente o println aqui. E agora eu posso vir aqui criar um if, se os.args.len for maior que 0, aí eu vou definir aqui, ó, o file name para o 1, que aí evita aquele erro lá. E tem que tirar o much daqui, senão a gente viu que dá erro bem no início, né? E aqui também é redefinição, a gente só quer emitir declarado. Se a gente não passar nada, ele só vai mostrar que não pode ser lido. Se a gente rodar, vai mostrar como se fosse o comando cat. Vamos rodar aqui agora, usando condições igual em C++. Tá? Ele já é maior do que 0, na verdade, né? Então tem que ser maior do que 1, na verdade, tá? Aí não vai ter esse erro. Vamos recompilar aqui, ó. Perfeito, arquivo não pode ser lido, mas se a gente só passasse a .out, filho, ó, ele printava, seria tipo um cat aí. Só o main aqui, ó, que é o nosso código. Rodou o código também. A gente criou um comando cat aí com a linguagem de programação V. Vamos fechar aqui. Esse é o básico de V. E vamos agora para uma parte ainda um pouco mais interessante. Vamos ver agora desenvolvimento web. Eu vou deixar esse link para vocês, ó. Tutorial Build a Simple Web Blog with VWeb. É um módulo chamado VWeb, aqui tem a instalação da linguagem V. Para você trabalhar com web, já está tudo embutido. Basta você utilizar, ó, importar o módulo VWeb. Vamos criar aqui um diretório chamado Minkadir Blog, por exemplo, cd blog. Após a gente entrar, a gente tem que inicializar um projeto de blog, vinit.
ele vai criar aqui, ó, ls, um blog.v e o v.mod. Vamos abrir esse blog.v, ó. Já tem aqui o módulo main, já está mais ou menos preenchido. Aqui ele te dá já um protótipo de como você criar um blog, ó. Você pega todo esse código aqui, ó, copia, vem aqui e cola, e aqui você já tem uma rota, ó. A rota index, ela vai retornar um hello world from the web. Para a gente rodar agora o web, a gente tem que rodar vrunblog.v, vrunblog.v, ele vai começar a escutar na porta aqui, ó, 8081, você segura o Ctrl e clica, já está lá funcionando normalmente o blog. Agora vamos dar um Ctrl C. Você também pode ler dinamicamente. Você viu que aqui, ó, em vim.blog.v, a gente passou um text. Se você já tiver um arquivo index.html, vim index no mesmo diretório, e vamos preencher aqui com HTML5, teste de web com VLang. Isso aqui a gente não tem esse CSS, mas se tiver um CSS já vai para a raiz, né? E vamos criar aqui um H1. Olá, VLang via web. E aí agora que eu já tenho, eu vou pegar agora a minha função main e vou criar uma mensagem e vou exibir o conteúdo dela. Então, no meu Vim blog, vamos criar aqui uma mensagem, Ctrl aqui e dentar para ficar mais fácil. Mensagem. Agora vou pegar dinamicamente. E ao invés de eu imprimir o hello hoje, eu vou simplesmente apagar aqui. Não é mais text, é HTML. Tá lá, app, e aí vweb, não é mais do nosso app, vweb com cifrão, .html somente. Se a gente vir aqui agora e rodar o run vblog, se a gente vir aqui, já está rodando aqui, né? Dá um F5, ó, já vai aparecer. Olá, VLang via web. Só que o meu arquivo, o meu blog, tem agora, eu vou pegar dinamicamente. E o meu index, vamos aqui abrir o outro blog aqui mesmo, né, para não ficar toda hora indo para lá e para cá. O meu index tem Olá VLang via web e o meu arquivo tem agora, eu vou pegar dinamicamente. Se eu quisesse exibir aquilo lá, bastava apagar isso aqui, ó, usar o arroba igual ao Blade, alguns, se eu não me engano também o Mustache assim, e passava a minha mensagem, que eu coloquei em português aqui, né, em português, tá vendo? Lógico que eu vou ter que baixar o servidor, rodar o servidor de novo, né? E agora eu vou vir aqui, F5, ó. Agora eu vou pegar dinamicamente, pegou dinamicamente do meu arquivo blog.v e não de lá. Outra coisa também, por exemplo, vamos aqui em VLang e também em vblog. Vamos supor que eu tivesse aqui, além de uma mensagem, eu tivesse um array, áreas, interface gráfica, desenvolvimento web, games e, por exemplo, ferramentas. Agora no meu aqui index.html, vamos supor que eu tenho agora um HR aqui e depois eu vou ter uma UL aqui. Nessa UL eu vou ter diversas LIs aqui. Vamos colocar ela ainda como strong. Para eu printar todo o conteúdo do meu array aqui, ó, basta vir aqui depois do UL, senão você vai repetir várias vezes o UL, né? Arroba for área in áreas. Aqui coloco o arroba área somente. E ao final aqui um arroba end aqui. Se a gente vier aqui agora rodar o nosso blog, vim run blog, já está rodando, ele é muito rápido essa linguagem, F5, peguei dinamicamente, poderia fazer a conexão com bancos de dados como tem aqui e coisas desse tipo. Eu não sei se já está disponível para a gente fazer deploy na Heroku, coisas desse tipo. Agora vamos ver aqui sobre o VNixOS. Existe todo o procedimento para a gente fazer com QEMU, mas eu já separei aqui facilmente no VirtualBox até para a gente ver que é um sistema bem legal e ele é feito completamente, o kernel, tudo somente com a linguagem de programação V, que é o VNixOS. Vamos iniciar aqui. Eu vou deixar o link depois para você fazer o download do ISO. Já tem um grubzinho aqui, tá vendo? Para você selecionar, vamos por aqui mesmo. Bem rápido, já botou Ctrl L aqui, ó. Já estamos no VNixOS. LS já tem aqui uns códigos em C, C++ e V também. Existem algumas versões já em teste para Wayland. A gente tem alguns binários aqui já, ó. Barra bin. Não, aqui só vai ter bash e sh. Mas se a gente for em barra e usr bin, já tem vários softwares, como já tem o AWK, já tem uma base 64 para você fazer encode, né? O compilador C++, já roda muita coisa já esse sisteminha. Está em desenvolvimento, Autumn Resist, se a gente quiser aqui printar o echo shell, por exemplo, qual shell? É o Bin Bash. Ela é uma oportunidade, né, para novos projetos, quando essas linguagens que tem muito sucesso rápido assim, isso quer dizer que futuramente ela vai crescer também, tá? Então é a sua oportunidade de você aprender V, linguagem de programação V, VLang,
e participar dos projetos que estão começando agora, como algumas bibliotecas, sistemas operacionais, e aí você vai começando a aumentar aí mais um pouco mais o seu know-how de estar participando de projetos de software livres de sucesso, já pensando no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.